atendimento com idoso. E a Bruna está se especializando em idoso longevo, que muda o atendimento para dentro do domicílio, para a casa desse idoso. Então, eu vou deixar com vocês com a palavra a professora Bruna Capanema. Espero que vocês aproveitem. Vou tirar meu vídeo para não atrapalhar aqui, se a Bruna, para ficar mais as imagens dela. Tá bom? Mas estaremos aqui juntos. Obrigado, prof. Bom dia para todos. Gostaria de convidar a professora, agradecer, né, pelo convite. Então, vou me apresentar um pouco. Se o áudio estiver falhando ou der algum problema, vocês me avisam ali pelo chat, tá? E fiquem à vontade para fazer perguntas e estamos aí para isso, para vocês tirar as dúvidas que vocês tiverem de tudo, assim, a respeito da área, do que eu for falando. Então, assim, eu já me formei já faz 10 anos, já sou formada em educadora física, né? E eu comecei a trabalhar com piscinas, atendimento com idosos, com hidroginástica, natação, enfim. Já tive equipe de natação com idosos, comecei nessa área. Depois tive uma academia de grande porte, aqui no Estreito, em Florianópolis, a média de aluno de 600 a 800 alunos, mas sempre trabalhei com personal mais na área de idosos mesmo. Só que vendi academia porque comecei a trabalhar muito na administração e correria, enfim. Então, achei melhor vender academia, porque a gente acaba saindo um pouco da nossa área e fica mais na parte administrativa, e não é o que eu gosto, né? Aí vendi a academia, nesse período da academia, eu tive ela por uns 6, 7 anos. Aí fui para São Paulo, fiz 2 especializações lá, com exercícios especiais, para grupos especiais, daí incluía gestante, idosos, portadores com necessidades especiais, só que e trabalhei também lá com o PEP, que é um programa de educação postural, mas com idosos. Então, esse foi o meu caminho. Aí, retornei para Florianópolis e montei o meu estúdio, onde, na verdade, é uma empresa que se chama Motiva, e eu tenho como minha sócia minha irmã, que ela é psicóloga, e a gente montou, tipo, um protocolo, onde a gente trabalha o corpo de forma integrada. Aí, coloquei mais personal trainer para trabalhar junto, porque eu fico mais na área de idosos, e daí os profissionais daí tem desde criança a adulto, né? Mas eu atendo só idosos, não atendo mais grupo. Agora, na pandemia, eu acabei, por causa que, com a pandemia, até a gente se adaptar a essa nova onda de online, os idosos, eles tiveram mais dificuldades no início. Então, e como eu atendo mais idosos longevos, que são idosos acima de 80 anos, eu tive que me adaptar. Então, no início foi um desafio, assim, com essa pandemia, né? No início eu tive, até colocava uma roupa, ficava só de olhinho fechado, ia na casa do idoso, às vezes o idoso mora com o que cuida dele, então eu tive que adaptar, ensinar eles a mexer no próprio celular, no aplicativo, que às vezes eles só sabiam mandar mensagem, mas não tinham essa vivência de estar mexendo no WhatsApp, vídeo, mandar. Então, foi tudo uma adaptação. Hoje, agora essa semana, por exemplo, teve esse aumento da pandemia, então eu preferi conversar com alguns, eu estou fazendo online, novamente. Aí, quando dá uma baixa, a gente vai fazendo essa troca, né? Mas a minha vida foi, resumindo, é isso. Eu vou compartilhar com vocês, eu fiz só para a gente seguir um PowerPoint aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. Se caso não aparecer, vocês me avisem, tá bom? Então, assim, a professora pediu para falar um pouquinho sobre a respeito de aula online, né? A pergunta que eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Alguém já teve essa experiência de trabalhar com aula online? É a primeira... Ou nunca teve, nunca ouviu falar? Ouviu falar, sim, porque a internet hoje é o que mais se fala, né? Mas tá todo mundo me ouvindo, que agora eu não vou conseguir ver vocês, eu só vou estar vendo a exposição, tá? Sim, Bruna, tudo certo. Tá bom. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da estratégia das aulas online para idosos. Isso vai servir também, não só para idosos, vai acabar servindo para qualquer tipo de área, de idosos novos, criança, adulto, enfim. Então,
A primeira coisa que eu pensei em falar com você, eu queria saber se alguém já teve essa vivência primeiro, de fazer aula online, se achou fácil, se Eu achou já. difícil. Já teve? Tá. Oi. Oi, Já. Bruna. Eu sim, agora eu acho que alguns colegas também, porque no semestre passado nós estávamos no estágio obrigatório de recreação e lazer. Então nós Legal. iniciamos presencialmente, né? E uma Uhum. semana após teve a primeira restrição, né, devido à pandemia. Então o meu estágio eu era aula funcional, de funcional kids, né, para crianças. Então a Legal. gente também, né, se readequou e retornou daí com as aulas de Funcional Kids daí online. Daí no semestre passado eu tive essa experiência e que confesso que foi bem desafiadora, porque com criança eu imagino também seja uma dificuldade maior, assim, de prendê-las, né, atrás de uma tela, onde não tem o convívio ali com o restante das crianças, e que, na verdade, para criança tudo é uma brincadeira, né, e é difícil brincar sozinho, né, e eles já estavam sozinhos em casa, então teve esse desafio, assim, né, mas eu, como aluna, eu não gosto muito de aulas online, assim, e, inclusive, nunca nem me propus a ser aluna de aula online. Uhum. É que, na verdade, assim, eu também confesso que eu prefiro o físico, né? Só que com a pandemia a gente foi obrigada a se adequar a essa nova estratégia de dar aulas, né? Mas, por exemplo, hoje eu digo para vocês que me deu um leque. Por exemplo, hoje eu estou atendendo, por exemplo, uma idosa lá da Alemanha, que ela é brasileira, só estou dando um exemplo, né? E eu atendi a irmã dela há muitos anos aqui, e ela sempre dizia, minha irmã está precisando, e agora lá na Alemanha eles são tudo presos, enfim. Daí a gente testou e está dando certo. Então, assim, é um leque que abre de visão de tu poder atender uma pessoa fora do país, né, em outra cidade. Só que a minha preocupação maior como profissional da área de educação física, não só com os idosos, mas qualquer tipo de estratégia de aula online, é a preocupação de como é essa aula online, entendeu? De como vai seguir a periodização, como vai seguir a estratégia da evolução de treino, porque a gente vê muito profissional a dar uma aula bonitinha, nossa, legal, música, só que não tem uma estratégia de organizar a metodologia sequencial da aula, né? Então, no início é perfeito, é tudo ótimo, só que isso, com o tempo, se seguir essa estratégia da aula online feito de qualquer maneira, vem os problemas de saúde com o idoso, enfim, no caso eu vou falar de idoso aqui sempre, tá? Então, assim, a preocupação qual é? É tu fazer com que ele não se lesione primeiro, é isso. Segundo, é tu fazer com que ele goste e saia do comportamento sedentário, importante fazer com que ele saia do sedentarismo. E o terceiro é que com a aula online, já nessa experiência que eu estou agora há pouco tempo, eu acredito que tu não vai conseguir proporcionar para ele, por exemplo, uma hipertrofia do músculo, entendeu? Tu consegue fazer com que ele melhore os padrões de vida dele, tu vai fazer com que ele saia do comportamento sedentário, tu vai fazer com que ele pare um pouquinho, com que ele sinta o corpo, com que ele, sabe, faça os benefícios, irá ter. Só que o que está sendo vendido às vezes é um treinamento, por exemplo, você vai conseguir fazer uma hipertrofia do músculo. Então, o profissional não está no momento ali conseguindo adequar o movimento perfeito. O movimento perfeito tu consegue ver e ir ajustando, mas o movimento perfeito, às vezes, sem querer, bobeou no movimento, o idoso pode cair, pode... Então, é algo bem complicado, assim, como eu falei, eu estou há pouco tempo nessa aula online, só que eu acredito isso, nessa evolução, o cuidado que tem que ter para que o futuro não dê lesão ao seu aluno. Então, a primeira coisa, assim, que eu penso é muito nisso, o cuidado que tem que ter, tá? Então, primeiro eu botei para ver para vocês, para falar um pouquinho qual seria o melhor aplicativo, né, que o idoso iria utilizar. Então, eu já falei um pouquinho no início, né, que eu tive que ir na casa, às vezes, do idosos, ensinar ele a mexer no WhatsApp, por exemplo, que o WhatsApp, para mim, é o melhor porque ele já tem um primeiro contato.
ele já sabe pelo menos mandar uma mensagem, ou a maioria fala só a vozinha e manda, né? Mas foi mais fácil de mostrar como é que eu ia fazer a chamada, ele só ia atender e ele vai conseguir colocar, às vezes, a câmera, a gente fica uns 5 minutos só ajustando a posição da câmera para mim poder olhar um pouquinho mais fácil. Mas existe hoje em dia o Zoom, tem o Meeting, tem o Instagram que está sendo utilizado. Eu dou personal mesmo, aula online mais individualizado e no máximo casal, mas já tem, por exemplo, grupos grandes de 10, 15 alunos com Zoom. Então, aí tem que ter um maior cuidado ainda para organizar essa aula, porque tu vai ter grupos que consiga evoluir, tu vai ter pessoas que não conseguem evoluir. Então, você vai ter que sempre dar a evolução com o pezinho atrás daquele que não consegue. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está lá fazendo ele a fazer um agachamento, o idoso, né? Vamos lá, aquecemos, vamos fazer o agachamento. Então, como vai ter grupos que faça bem o agachamento e vai ter que não faça bem o agachamento. Então, a minha estratégia sempre é, enquanto você já está fazendo, você faz já 3 séries, e esse aqui, o primeiro, eu vou fazer só uma série que ele vai fazer bem feito. Então, um que faz já bem feito, faz mais repetições e mais séries, e o que não tem grande domínio do movimento, ou não tem grande resistência, eu vou fazer menos e vou ensinar ele a fazer o movimento, para não lesionar, para não machucar, e ele não desanimar também, né? Senão ele vai ver, ele tá fazendo e eu tô perdendo, sabe aquelas aulas de dança que a gente via, de ginástica na década de 80, que tá o grupo lá, às vezes no grupo, no Instagram da vida aparece esses vídeos que o educador físico tá lá fazendo um movimento, tá todo mundo fazendo e tem sempre um perdido fazendo tudo errado, sabe? Então, eu acho que isso é o maior cuidado, então tu tem que estar sempre pensando no que consegue fazer e do que não consegue fazer, o idoso que está além e do que não está. Então, a gente tem que estar sempre dosando essa intensidade para que ele não desanima, para que ele não perca a vontade de fazer atividade física, que é importante fazer com que ele se movimente, porque ele está em casa muitas horas parado, no comportamento sedentário, e a gente tem que tirar ele desse comportamento. Então, o aplicativo, eu utilizo o WhatsApp por isso, por eles conseguirem mexer melhor no aplicativo. Bruno, então, assim, oi, pode falar. Tu consegue ver quando eu levanto a mão aqui ou não? Não consigo, porque eu só consigo ver o PowerPoint. Tá, nem pode a mãozinha. Tá. Não. É só para não te interromper, né, xarope. Mas a pergunta é a seguinte, bom, primeiro, quanto que é a aula? É 1 hora e 50 minutos? Eu vou falar isso durante aqui a apresentação, né? Tá? Eu não passo muito de 45, 50 minutos, já vou responder, então. Porque se torna cansativo, é muito tempo o idoso fica olhando no celular, ele fica apreensivo às vezes. Aí eu digo assim, eu reservo 1 hora para aquele cliente, no caso, para aquele aluno, né? Por quê? Porque ele vai querer, às vezes, conversar, vai falar da vivência, a gente já tem essa troca de informação. Mas a aula mesmo dita é uns 40 minutos, no máximo. Quantas vezes por semana e qual o valor que tu cobra? Tá, varia de 2 vezes, que é o mínimo que eu sempre converso, porque 1 vez na semana não tem resultado nenhum, 2 já é pouco, né? Então, de 2 a 5, tem clientes meus que fazem 5 vezes na semana. Aí o valor depende da hora-aula. A online, eu tô cobrando R$50 a hora, porque é fácil, eu tô no mesmo local, desligo um, já faço o outro, enfim. Agora, presencial já é outro valor. Tá? Tem profissional que estão cobrando às vezes mais. Eu não acho, como já é cliente meu, que eu já tenho atendimento, eu até dei um desconto, porque eu não tenho transporte, eu não preciso sair daqui para ir em outro lugar, enfim. É mais fácil, eu atendo às vezes 4, 5, um atrás do outro, sem precisar sair do meu local de atendimento. Mais entendeu? uma outra pergunta rápida. Sem ser no dia que eles estão fazendo contigo ali, eles fazem exercício? É recomendável ou não? Eles só fazem quando eles estão contigo ali no WhatsApp? Não, para os meus clientes, eu deixo sempre 2 tipos de treinos para eles fazerem sem a minha presença. Porque, como eu falei, 2 vezes na semana para um idoso é muito pouco, né? Já é recomendado 150 minutos por semana.
né? Então, imagina ele fazer só 2 horas, 40 minutos, 40, de 1h30 e 120 minutos por semana, mais ou menos. É pouco para o idoso que está ainda mais na pandemia, está em casa, não está indo nem no mercado às vezes. Então, eu estou dando coisas a cada 2 horas, eu vou conversando com eles, para eles levantar, dou uns 2 tipos de alongamento, mas eu dou sessões de 20 minutos para eles fazerem aí eu vou adaptando de acordo com cada um. Tem uns que têm bicicleta em casa ergométrica, tem uns que não tem nada, daí eu faço um circuitozinho simples, que não tenha risco de ele cair. Ou, por exemplo, um senta e levanta, daí se ele vai dando o okzinho que fez, daí no meu treino eu já não dou esse exercício que ele já tá fazendo sozinho, entendeu? Aí eu vou adaptando, mas eu dou para que eles, no mínimo, se movimentem 5 vezes na semana. A estratégia é essa. Legal, obrigado. Tá? Então, aqui, como ficar próximo do idoso mesmo longe, né? Então, assim, antes de começar a sessão de treinamento, eu converso com eles, pergunto como é que foi o dia, enfim, que o idoso, ele quer conversa, ele tá irritado porque às vezes ele tá o dia inteiro sem ver ninguém, ou só vê o esposo, uma pessoa que todo mundo tá saindo para trabalhar, ele tá ficando em casa, e antes ele tinha grupos de convívio, grupos disso, grupo daquilo, e agora eles estão em casa 100%. Então, eu converso com eles uns 5 minutos, aí tem que mostrar a segurança do exercício, porque no começo eles ficaram muito assim, com medo de fazer, não vai lesionar, mas tu vai me ver fazer o movimento correto. Então, tu tem que mostrar segurança, tu tem que mostrar autoridade no que tu tá fazendo. Tem que chegar assim, não vai dar certo, tu vai te movimentar, importante é tu se levantar, movimentar o corpo, oxigenar o cérebro, depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso também. Então, mostrar para ele o estado positivo, porque eles estão ficando muito depressivos, e isso é notável, assim, essa semana que eu estou dando mais aula online, por exemplo, eles já ficam mandando mais mensagens, já tem que ter uma troca maior, né? Aí, assim, a pergunta que eu vou fazer para vocês é como é que você vai avaliar esse idoso? Eu vou puxar um pouquinho agora, por exemplo, para um idoso que tu não conhece, porque por exemplo, eu peguei essa lá da Alemanha, eu não conhecia ela, e eu tinha que fazer, pelo menos tu tem que ter um feedback, uma anamnese, uma avaliação do estado de saúde, se ela tem dores, se tem dor crônica, se é hipertensa, se tem artrite, artrose, os declínios normal que ocorre com o envelhecimento, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma avaliação, que é essa aqui, que eu fiz um curso em Brasília com um professor lá que ele fez. Na verdade, ele juntou vários testes que já são validados na literatura, todo teste que vocês encontram. Só que é um aplicativo bem legal, tá? Depois, se vocês quiserem, vai ter meu contato aqui, se vocês quiserem conhecer, e é só mandar para mim o telefone de vocês, o e-mail de vocês, que eu mando para vocês fazerem, vocês fazem em casa, respondem, demora um pouquinho, leva quase uns 20 minutos, que é muita pergunta. Mas ele dá, tipo assim, ó, esse feedback que tá aqui. Essa avaliação são só perguntas que o idoso vai responder, que ele vai dar resposta da mente e do corpo. Por exemplo, esse aqui é um aluno meu, tá, de 82 anos, ó. Essa é a avaliação última que eu fiz com ele, eu tô fazendo aula online com ele agora essa semana. Ele começou, por exemplo, o cérebro dele aqui está com 85%, mas ele começou comigo, ele estava com depressão, estava com 38%, tá? E os biomarcadores físicos aqui deu 100%, mas estava em 42%, se eu não me engano é isso. Então, ele está comigo já faz 2 anos, a gente foi evoluindo, né? Então, aqui onde está de vermelho, só os testes que eu estou fazendo online, que são testes fáceis de fazer, tá? Que aqui, no caso, é o de CATS, que é o funcional dele, para saber como é que tá. São perguntas fáceis de ele responder. O teste de sentar e levantar eu faço online, tá? Mesmo que não é muito preciso, mas ele sente a evolução. Então, por exemplo, eu vou ali, marco 30 segundos e vejo quantas repetições deu no início do treino. Após 2 meses ou 3, que eu ver que ele já está um pouquinho melhor no treino, eu vou lá e aplico de novo. Dá bastante diferença, assim, no sentar e levantar, porque o tempo de reação do idoso no sentar e levantar, depois que ele vai ganhando força e equilíbrio, melhora bastante o padrão de movimento, né? Aí o IPAC, que é tranquilo de ele responder em casa também, tá? Que o IPAC
É o tempo gasto que ele tem de atividade física, para saber quanto tempo, se ele está sedentário ou não, já pega um pouco da parte cardiovascular. Mas é tudo fácil de fazer. E o equilíbrio unipodal, que é quando eles equilibram numa perna só, eu marco 30 segundos. Tem uns que não conseguem, no caso, né? Daí, ó, deu 2 segundos, daí eu anoto ali. E isso dá para fazer online, que é bem fácil de fazer. Essa avaliação é semestral, é mensal, é trimestral? Eu aplico a cada 3 meses nos idosos, tá? Trimestral. Se eu ver que ele evoluiu em 40 dias, às vezes, eu já aplico para animar ele, entendeu? Porque, assim, o idoso, às vezes, em 1 mês, às vezes, em 3 meses, tu vê que não evoluiu muito. Acontece, quem tem muitas doenças crônico-degenerativas. Então, se eu aplicar já em seguida, ele vai desanimar. Aí eu tento, às vezes, aplicar algo que eu analise que ele melhorou para dar um estímulo para ele. Agora, se eu ver que ele já está melhorando, que isso, se tu é um personal que tu tá bem de olho, um educador físico que tá de olho no teu cliente, tu vai ver que ele melhorou rapidamente. Então, tu já vai, vou aplicar o teste nele para dar mais um estímulo, sabe? Que a avaliação, além de tu saber se ele melhorou ou não, é um estímulo para ele saber que melhorou. E daí ele se anima mais durante o treinamento, é incrível. Tu faz o teste hoje, ele vê que ele melhorou, no outro dia ele vem a milhão, ele quer fazer aula empolgado, ou ele quer até aumentar a sessão, ele quer fazer mais vezes na semana. Então, serve para isso também, tá? Então, aqui, ó, essa redezinha aqui mostra, aqui, ó, esse teste aqui é legal porque ele dá como o idoso tá, ó. Quanto mais aberta, melhor ele tá. Quanto mais fechado, mais precisa melhorar, entendeu? Ó, quanto mais aberta, aqui é o limite. Esse idoso aqui não é o mesmo daquela avaliação, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tá sem dor, muita dor, ele tá com percepção de felicidade, ele dá um padrão também cognitivo, né? É porque como eu trabalho aqui com a minha irmã, que ela é psicóloga também, que é a minha sócia, a gente pegou essa parte que trabalha também a gratidão, o ânimo, a disposição, ser ansioso também, porque a gente sabe que tá tudo ligado, né? O nosso corpo e mente. Então, não adianta, às vezes, tu trabalhar com o idoso nesse online, só a parte física, se ele tá com a cabeça, a mente dele tá com depressão, ele tá desanimado. Por isso, ali, a importância que eu falei de sempre conversar com ele, tá? Aí, falando de avaliação, eu faço também, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu vou tirar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Eu faço também o seguinte, eu peço para tirar foto do idoso. Esse aqui é bem fácil, não precisa pagar nada. Todo mundo faz com celular e com PowerPoint. Então, ó, eu tiro foto do idoso, tá? Coloco a foto lá no PowerPoint e passo uma reta aqui bem na cervical da coluna e aqui só para analisar como é que ele tá. Tá? Eu vou mostrar, aqui é uma foto de 1 ano, e aqui é a foto do outro ano. Aqui foi a primeira foto. Se vocês verem aqui, ó, ele tá com uma rotação externa, ó, pro lado esquerdo, tá? Dá para ver bem, né? E agora, 1 ano depois aqui, pode ver que tá mais alinhado, e dá para ver um pouquinho mais de massa muscular. Isso aqui não é validado, mas é algo que eu faço, porque é barato e eu consigo mostrar para os meus idosos que ele melhorou, sabe? Já dá para mostrar os músculos, já dá. Eu mostrei esse de costas para não mostrar ele, mas o de frente dá para ver uma diferença gigante, assim, do umbigo, essa lateralização que tem aqui, é bem visível, assim. Então, isso aqui é algo bem fácil de vocês fazerem com qualquer cliente de vocês. Só vai lá, tira uma foto de frente, de costas, de lado esquerdo, direito, bota no PowerPoint, passa a reguinha ali nos pontos, né? E dá para ver bem a evolução do aluno, tá? Continuando aqui. Então, assim, pessoal, como é que a gente poderia organizar essas sessões de treinamento com online, né? O que vocês teriam que pensar nessas sessões de treinamento? O que dá para fazer com eles em casa? Então, a gente tem que pensar o quê? Nas aptidões físicas que tem que ser melhorado, o tempo que vai ser essa sessão que eu acabei já falando, o material e a segurança para não dar problema de ele cair, de ele se machucar, de dar lesão. Então, as aptidões físicas do idoso que
que ocorre declínio, né, que é importante trabalhar a força do membro superior, do membro inferior, da parte do core, a potência, que é algo muito importante que eu trabalho nos meus idosos, principalmente no idoso longevo, que é o idoso acima de 80 anos, porque ele pede essa potência, só que a gente todo mundo da área da educação, às vezes, acostumado a achar que a potência é só pular, saltar, né, ver os malucos fazendo acrobacia. Não, porque para o idoso a potência, por exemplo, pode ser um levantar rápido, pode ser um pulinho, um saltinho pequeno. Então, isso já gera essa potência. A potência é o tempo da reação da força com o tempo de reação da força com a velocidade, no momento, no caso, né? No caso, é a agilidade e a velocidade no tempo de reação. Essa seria a potência. Aí, no caso, a flexibilidade e a coordenação motora, que é muito importante trabalhar no idoso também. Normalmente, por exemplo, como são aulas online, essa resistência cardiovascular, não vou mandar o aluno ficar correndo, andando, né, muito tempo na mesma posição, que às vezes o espaço que eles têm é curto. Então, o que eu faço? Eu faço misturo a coordenação, a agilidade e a velocidade. Por exemplo, eu peço para ele andar de frente, voltar de ré, vai de um lado, vai do outro. Então, eu que sou do treinamento funcional, que até acabei falando, esqueci de falar até ali no início. Eu sou do treinamento funcional, algo que eu já estudei, me especializei nisso também. Então, eu trabalho muito com padrão de movimento. Então, eu trabalho essa resistência cardiovascular juntamente com a coordenação motora, pensando num padrão de movimento. Por exemplo, eu vou pedir para o idoso andar de frente, depois andar de trás. Se é um idoso que tem dificuldade, eu coloco uma cadeira, ele faz passos mais curtos para ter ou uma parede, ele vai andando, segurando na parede. Se é um idoso mais novo, que tem mais facilidade, aí eu posso aumentar o ritmo, posso fazer correndo, aí eu faço de lateral, e assim eu vou movimentando. Elevação de joelho, então eu faço de 5 e vou fazendo movimento, com os padrões de movimento que tem. Porque não tem como ele botar ele numa bicicleta ou numa esteira para fazer a resistência cardiovascular. Então, eu vou mesclando esse processo. A aula online, isso, né? Então, o tempo, como eu tinha falado ali que ele perguntou, seria de 40 a 45 minutos a aula, né? Ali respiratório ficou fora, mas tá. Então, é 5 minutinhos de conversa, e nisso ali eu já faço a parte de respiratório, onde eu faço a hiperventilação, faço exercícios para ele movimentar bem a caixa torácica, às vezes eu uso o balãozinho também, fazer sopro com o tempo, e daí tem N exercícios de exercício respiratório. Eu vou conversando, já vou sentindo ele, já vou fazendo esse exercício respiratório. Então, 10 minutos de coordenação, que é esse que eu falei, com exercício aeróbio, onde eu vou fazendo mudanças de movimento, vou dizendo levanta, senta, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, você vai lá no seu quarto e volta, e vou mesclando. Aí eu vou conhecendo o espaço da casa também, que eles vão me falando, e a gente vai utilizando o ambiente que eles têm, a sacada, ou enfim, se é casa é mais fácil. Aí depois eu faço 15 minutos de força e potência, aí 10 minutos de flexibilidade, e eu sempre termino a aula com relaxamento, porque eles adoram. Então, a presencial até eu faço massagem, que eles amam, principalmente o idoso, na parte de pernas e cervical, onde eles sentem, sofrem mais de dor, mas online não é possível. Então, mas aí eu boto uma musiquinha bem calminha, vou falando alguns movimentos para eles fazendo, a respiração, peço para eles fecharem os olhos, tem uns que chegam até a dormir, até roncar. Eu juro que eu tenho acaba a aula, às vezes eu saio e eles ficam, às vezes, os filhos vêm dizer que eles ficam ali, às vezes, uma meia hora depois ainda, que já estão cansados da aula, então eles ficam relaxando. Eu sempre termino assim. Então, e o material? Como é que você vai utilizar esse material em casa, né? Eu normalmente eu pergunto o que ele tem em casa. Você tem... A gente utiliza quilos, né? O próprio peso do corpo, com certeza, que para o idoso às vezes já é difícil. Então, a gente vai só dificultando o movimento, por exemplo, um senta e levanta com as duas pernas, eu vou fazer senta e levanta com uma perna só. Aí, se ele tem dificuldade ainda, segura a vassoura, senta e levanta com uma perna só.
ou subir, tem alunos meus que já conseguem subir na cadeira, por exemplo, os que são mais novos, ou que já tem mais força, que eu já conheço, que já tem mais força muscular, eu faço sempre levanta na cadeira, e daí a gente vai utilizando, vai brincando com o próprio corpo, lembrando sempre nos padrões de movimento, né? Aí utilizando garrafinhas de água, almofada e travesseiro eu uso muito, porque daí eu já utilizo coordenação, utilizo força de adutor, de abdutor, o próprio braço, respiratório, tudo junto. Cabo de vassoura, balão também utilizo, os alimentos, né? E daí vai a criatividade do personal, do profissional de educação física, que isso é uma coisa que a gente tem bastante criatividade. Mas alguma pergunta podem fazer, tá, pessoal? Pode, que eu tô falando. Pode falar. Esse tu exemplificou agora com a criatividade, mudar. Isso aí, à medida que vai passando os meses, tu muda exercício? Tipo assim... Eu sou do treinamento funcional, então o que eu faço? As minhas aulas normalmente são diferentes sempre. Por quê? Primeiro, o nosso músculo, ele não tem olho, né? A gente fala isso. Ele não sabe dizer se eu estou fazendo um bíceps com um peso, se eu estou fazendo com uma almofada, se eu estou fazendo com uma garrafa d'água, entendeu? Ou se eu estou fazendo com nada. Ele não sabe. A gente tem que fazer uma resistência para ele ganhar força. E a gente vai evoluindo essa resistência, vai aumentando a carga, certo? Então, o que acontece? Eu sempre tento versificar para o idoso ter estímulo. Então, um dia eu faço com a garrafa, outro dia eu vou fazer com a almofada. Hoje você vai lá, pega 1 quilo de não sei o quê. Então, eu penso no movimento. Eu preciso trabalhar com ele os membros superiores e o membro inferior, por exemplo. Grandes grupos musculares, pequenos grupos musculares, padrão de movimento. Eu já sei que esse idoso ele tem dificuldade na lombar. Estou dando exemplo, né? Então, eu tenho que trabalhar bastante a parte do core dele, deixar o core bem forte. Então, o que eu vou fazer? Então, o core eu vou ter que trabalhar muito alongamento e muita força. Então, cada dia eu faço com um objeto diferente, mas eu estou trabalhando os mesmos músculos, entendeu? É isso que eu faço. Eu só tento variar ao máximo esse tipo de objetos para não ficar chato para ele. Ele sempre diz, nossa, Bruna, como tem tanto exercício? E, na verdade, para a parte de movimento, é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes eu trabalho o mesmo exercício de supino, só que eu estou fazendo com outros objetos, ou um outro movimento mais amplo ou menos amplo, mas para eles acham, outro exercício? Mas como é que tu está fazendo outro exercício? Então, aí às vezes a gente repete, mas sempre tento variar. Porque o idoso, ele acha muito chato, todo dia já pensou, tu chegar lá, vamos fazer a nossa aula hoje. Vamos lá, ele já tá com tudo ali, né? No caso, já tá com a toalha, com peso, com o balão, aí ele acaba fazendo, já vai fazendo sem precisar avisar, aí senão vai chegar uma hora que ele vai dizer, para quê? Não preciso mais do profissional de educação física, eu já sei fazer. E tu tem que mostrar para ele, não, que ele precisa, porque tu precisa de alguém que acompanhe o processo, até porque às vezes eles podem fazer movimentos demais, ou além do que pode o movimento, e lesionar. Então, precisa de ter esse acompanhamento. Entendi. Mas além disso, em questão de carga também, tu acompanha isso? Tipo assim, ele levantava uma garrafinha pequena, aí com o tempo uma garrafinha maior, porque ele está ficando mais forte. Sim. Normalmente, eu começo com, por exemplo, com sal, que é meio quilo. Bruna, tá fácil. Aí eu já vou para 1 quilo. Aí já vai, às vezes, para um galãozinho de... Tem idosos que já tá fazendo com aquela garrafa d'água, galão de 5 litros, entendeu? Membros inferiores, por exemplo, se eles não têm o peso, aí como eu falei, eu faço unilateral, sempre levanta com uma perna só, faço mais lento e mais rápido, ou senta aquelas duas e sobe com uma, ou ao contrário. Então, tu vai diversificando, que para o músculo é diferente a força excêntrica com a força concêntrica, certo? Então, por exemplo, se eu levantei com as duas, eu estou fazendo a concêntrica, mas se eu fizer a excêntrica, que seria sentar com uma perna, para o músculo já vai dar uma hipertrofia maior.
entendeu? Legal, Então, a legal. gente vai diversificando esse tipo de movimento. Outra coisa, a questão de antropometria é feito, circunferência ou não? Para idoso não é interessante? Online, alguns que trabalham que tem métricas, eu peço. Quando ele mora com o marido ou com o filho, eu faço sim. Até para ver se principalmente a circunferência abdominal, teve uns clientes meus, por exemplo, que aumentou, porque eles estavam em casa parados, eles ficaram os 40 dias que fechou tudo, lembra? No início, ali em março, abril. Uhum. Então, eles engordaram bastante. E como eu tinha avaliação deles antes, então eu pedi assim. Mas online, se é o primeiro cliente que tu nunca fez, não custa pedir. Ele mesmo na frente do espelho medir a cintura. Eles mesmos já têm essa mania de fazer, os idosos. O povo hoje não tem essa cultura, mas antigamente tinha. De eles mesmos se medir. Opa, engordei um pouquinho, a calça tá apertada, entendeu? Aí fita métrica, normalmente todo mundo tem em casa, ou fita, ou de medir de pedreiro, aquelas fitas, enfim. Ou a própria linha, uma medição. Eu faço, pelo menos o abdômen eu faço, tá? Beleza. Porque o maior risco de obesidade seria o abdômen, né? Até pela parte cardíaca. Então eu faço, tá? Então vamos lá. Então, assim, a segurança, que eu acabei já falando um pouco, né? Então, a gente precisa conhecer a saúde desse idoso, a gente precisa saber se ele tem alguma doença, se ele tem uma artrose no joelho, como é que eu vou fazer um movimento brusco, pulos, saltos? Não, eu vou primeiro fazer bastante alongamento, vou trabalhar a mobilidade articular desse joelho, aí depois nós vamos começar a aplicar carga nesse idoso no joelho, por exemplo. O falar claro, então você tem que estar falando claro sempre com o idoso, porque normalmente ele não escuta bem, aí ele aumenta o volume no máximo, Bruna, não estou te ouvindo, então normalmente eu vou fazendo o movimento e explicando devagar com os lábios, falando lentamente com ele. Tipo, agora com vocês aqui eu estou falando rápido. Por exemplo, eu tenho que falar assim com eles, mostrando bem. Vocês estão me enxergando ou não? Não sei se vocês estão me vendo. Ou estão só assistindo o PowerPoint? Só o PowerPoint, Bruna, pra mim, né? Tá. Então, assim, mas eu tenho que falar com eles bem lentamente, movimentando bem a boca, porque tu vai mostrar o movimento e eles vão olhar a tua boca e vão entender. Porque idoso que tem problema auditivo, normalmente quando eles olham a boca movimentar, eles conseguem entender. Então, o movimento tu vai mostrar bem lentamente. Sempre eu peço para o idoso ter uma cadeira do lado, ou encosta, principalmente na parede, quando for fazer um senta e levanta, porque a cadeira pode tombar. Então, eu sempre uma cadeira de apoio para ter ele, mesmo que ele seja um idoso com já bastante segurança, eu sempre digo, não, vamos botar uma cadeirinha, um puff do lado. Porque às vezes tu vai fazer um movimento de equilíbrio e ele cai. Pode acontecer de cair, acontecer algum problema. Então, eu coloco para ter uma garantia. Então, a progressão de treinamento, que eu já acabei falando um pouco, tem que ter, sim, mas muito cuidado, a gente não precisa correr com essa progressão com aulas online, tá? Porque, assim, o grande benefício já com o exercício online é tirar ele do comportamento sedentário. Então, isso já vai liberar várias substâncias, serotonina, a miosina, que é considerado um hormônio, mas, na verdade, ela é uma proteína, que quando a gente realiza atividade física, principalmente o idoso, ele vai perdendo essa miosina, ele não consegue captar. E com atividade física, a gente consegue absorver muito bem essa miosina. Aqui, ela trabalha muito a parte do idoso que tem depressão. Então, mesmo que tu não consiga evoluir muito, se é um idoso que tem muito problema, tu consegue evoluir nessa parte depressiva, porque ela vai liberar. E daí isso vai melhorar a elasticidade do músculo, as articulações vão ter mais lubrificação, e daí vai os benefícios, né? Então, cuidar com a execução dos movimentos, se preciso, adapte. Por exemplo, vamos ver aqui. O idoso não consegue sentar por causa que tem artrose no joelho, dói muito. Então, vamos ter que adaptar isso aí. Então, vamos colocar, por exemplo, ele segurar um cabo de vassoura e ele vai sentar segurando esse cabo de vassoura. Ou uma cadeira na frente também, algo que ele tem um apoio. Tem que adaptar, tá?
Então, outra coisa que eu analiso, eu estou sempre conversando com ele durante as sessões, porque se ele começa a ficar muito ofegante, a voz cansada, já está na hora de eu reduzir um pouquinho. Como eu não tenho como medir a frequência cardíaca dele, a voz dele já está me dizendo se o treino está pesado, se está com grande carga, se está bem cardiovascular, tá? Isso já me dá o feedback da intensidade da carga. Então, a aula em grupo, que eu acabei já falando, já falei isso no início, né? Que o pessoal está utilizando o Meet, o Zoom, mas tem que ter muito cuidado, tem que ser exercícios mais aeróbio, que utilize mais movimentos amplos, que trabalhe mais grandes grupos musculares, porque não tem como tu ter acompanhamento de 15 alunos, por exemplo, online, para te corrigir um por um, não é possível. Então, tem que fazer algo bem genérico, assim, algo que não vai lesionar o teu aluno. Bruna? Pode fazer pergunta aí. Eu vou tirar aqui agora para vocês me verem, tá? Tá certo. Eu estou tentando imaginar essa aula, que não é muito fácil, assim, para eu entender como é que funciona. O idoso, ele coloca o celular dele, vamos imaginar que fosse por WhatsApp, tá? Ele coloca o celular dele num lugar, aí ele se afasta, né, para ampliar a visão, aí tu consegue enxergar os movimentos, é isso, né? Mas aí como é que ele tem que se aproximar? Primeiro ele se aproxima, tu fala, depois ele se distancia, e se tu quiser corrigir, ele volta. Porque assim, como é que é aqui? Não, porque aqui, por exemplo, a gente consegue, se tiver o WhatsApp no computador, pelo menos a tela é maior, né? Ou às vezes na televisão, aí fica bem amplo, dá para ver, né? Ouvir. Mas assim, no celular é pequenininho, o idoso às vezes não consegue ouvir muito bem, não consegue enxergar muito bem. Não sei se eles fazem de óculos também, né? Porque muitos precisam de óculos, fazer exercício de óculos. Faz de óculos, faz. Eles não faziam, agora estão fazendo. Assim, eu utilizo o WhatsApp, porque eles conseguem mexer melhor, como eu falei. Estão me vendo agora, né? Sim. Se tu posicionar a câmera na frente, é possível ver. Eu não consigo, às vezes, ver só o pé, mas dá para ver bem. Eu fico, às vezes, uns 5 minutos ajustando. As primeiras sessões é mais difícil, mas depois ele já sabe até o ponto certinho onde é o celular, sabe? Hoje em dia eu chego, ele já bota no ponto certinho. Não sei como é que eles marcaram lá, mas tá certinho no local. Então, eu consigo ver. Aí, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa no chão. Agora você vai botar o celular lá no chão. Eles vão lá e botam lá no chão. Aí eu consigo, aí eles botam no horizontal e depois no vertical. No vertical e horizontal. Aí eles vão lá e colocam no chão, mas a gente consegue se virar tranquilo. Eu tava falando da boca, é que eu tenho que falar mais alto e eu falo devagar, então eu movimento bem a boca, entendeu? Daí eles vão analisando esse processo. Mas não tem problema nenhum. No início eu achei que ia dar problema, mas é tranquilo. Todos eles, até os mais longevos, de 80, tem uma de 90 anos que está fazendo, e uma de 94. Essa de 94, daí a filha ajuda, porque ela não enxerga muito bem. Aí ela, sim, ela posiciona ela para mim, aí ela vai fazer as coisas dela, gente, só que daí ela não... Essa, eu só digo, você, porque ela já tem dificuldade para locomoção, assim, ela fica muito sentada já. Então, o que eu faço com ela, eu vou narrando. Levanta o joelho, estica. Não tá Aí ela não tá me vendo, ela só ouve. E ela consegue fazer tranquilamente. Por isso que a gente tem que saber muito. Uma coisa que eu aprendi nessas aulas online, cara, a cinesiologia e a biomecânica, como me ajudou, porque tu vai dando detalhes do movimento, se tu quer que ele... eu quero que ele contraia o quadríceps, aí tu vai dizendo, você vai flexionar o quadríceps, tu vai explicando os detalhes, e ele vai entendendo. E daí, não, tá errado, peraí, volta. Daí, não, vamos voltar. Aí eu vou lá, organizo, não, você foi para o lado direito, é para vir para o lado esquerdo, mas é tranquilo. É coisas de um mês de adaptação, e depois o pessoal os idosos conseguem fazer tranquilamente, sem problema nenhum, todos os movimentos. É bem fácil, assim, não tem problema não. O início era mais complicado. Para complementar o que a Bruna está falando, porque eu faço aula online de Pilates, né, com personal, e pelo WhatsApp, no início demora um pouco para tu colocar a posição melhor do celular.
mas depois a gente vai pegando, e o professor também. Uhum. Idosos, eu assisti aulas com o pessoal do Celari, da URGS, que é via Facebook, com a professora Marisete, da UNB, lá, que é via Zoom, que é tudo síncrono, né? Mas lá eles dão para grandes grupos, chegaram a atender 120 idosos no mesmo horário de aula, 2 vezes na semana. As aulas não são muito tempo, é no máximo 40 minutos. Hoje em dia nós estamos falando o termo microaulas. Descansam e tu também ficar orientando, se é personal, é melhor. Porque sim, tu é fácil. contato direto. Mas quando é um grupo grande, fica difícil. E isso que a Bruna está falando, eu sinto que tenho já uma coordenação motora, já fui atleta, tudo. Se o profissional que está dando a aula não detalha verbalmente, com calma, a execução do exercício, tipo no recrutamento, ó, pessoal, olha, não esquece a respiração. Daí tu tá fazendo, tu lembra da respiração, daí tu inclui a respiração. Ó, a contração é do córeo, no caso, ou do abdômen, daí tu vai contraindo. E tem que ser, por exemplo, se o professor não souber falar, fragmentar o exercício, na explicação eles vão ter dificuldade. Tipo, levanta o braço, mas para onde? Se tu tá deitada, né? É para cima ou atrás da cabeça? Tu tem que fragmentar, tu tem que dizer, ó, você vai levantar o braço direito, vai devagar, você vai sentir o ombro subir, vai ter que detalhar certinho, articulação, o músculo, entendeu? Por exemplo, você quer que ele contraia o abdômen, ó, você puxa o ar, puxa o abdômen. Às vezes tu tem que tirar um pouquinho até da parte científica e falar mais o geral, como o pessoal fala. Puxa a barriga, puxa a bunda, não falar em termos muito técnicos. Tu tem que conhecer o termo técnico, mas você tem que colocar o popular, que o idoso vai entender, senão ele não vai entender fazer nada. É verdade. Entendeu? E nós do JET, nós estamos fazendo, a Bruna também ajudou, a gente fez um grupo com o professor Deison, elaboramos as aulas para os idosos do JET, e os idosos do JET preferiram aula postada no WhatsApp, não ter aula pelo WhatsApp, aula síncrona. Eles preferiram, a gente fez uma enquete, isso é importante, porque eu fiz vários cursos, eu participei de várias aulas online com outros colegas. Eu que dizia, para mim é excelente Zoom, gostei daquela aula, mas quando nós fomos adaptar para o JET, a gente teve que escutar os alunos do JET. E a maioria pediu postagem pelo WhatsApp das aulas, tipo assíncronas. Também na elaboração das aulas, tivemos que capacitar os bolsistas para preparar as aulas. Eu posso, em outras aulas, mostrar algumas aulas que a gente tem postado. E sempre assim, falar pausadamente, demonstrar, no caso, nós demonstramos o exercício, não só falamos, né? Porque ele vai visualizar e vai escutar. E então, quando é postado, para assistir em qualquer momento, né? E também, mas tem que estar pausado, a execução do exercício correta, e dar alternativa. Adaptar ainda, né? Que pode, aquele idoso que é mais independente, consegue fazer, vai fazer em pé, tu tem que dar as alternativas. O outro já está sentado, então tu tem que criar 2 ou 3 adaptações. Isso quando é para grande grupo e para diferentes idosos. Não tem como fazer progressão, então é como a Bruna falou, tem que ver o foco. A Bruna, como é personal, ela consegue ainda dar uma progressão, uma sobrecarga, porque ela está direto ali com o aluno sincronamente. Quando tu posta, tem que ser aulas que não vai ocasionar lesões, que vai dar para todo tipo de idoso, mesmo com as variações dos exercícios. Tem que ser bem explicado o exercício. A postura de quem está sendo filmado para dar aula tem que posicionar, mesmo que faça sozinho, numa distância adequada. Então, tem vários outros itens, mas tem dado certo. É para sair, tirar esse idoso do comportamento sedentário. Esse é o principal foco, porque eles estão muitas horas sentados, deitados, não estão saindo de casa nem para fazer uma caminhada, a maioria, com receio de ser contaminado, é grupo de alto risco. Com isso,
durante o dia, que antes ficava 8 horas sentado, está ficando 15 horas. Agora o dormir, que o dormir de noite reparador não é considerado comportamento sedentário. Então, assim, é para criar, para mobilizar o corpo, exercício de mobilidade articular, alongamento, fortalecimento, nesse sentido. Bruna, a gente já está no adiantado da hora, eu só complementei. Queres finalizar? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só ia falar uma coisa a respeito do tal do Uber personal, né? Não sei se vocês querem que eu fale um pouquinho, que é o que está na mídia aí. Se não, não precisa. Era só isso que eu ia falar daí. Do profissional de educação física uberizado, né? Isso, que é uma das maiores academias dos Estados Unidos, montou essa franquia e apostou no Brasil, porque o Brasil é o que mais consome, né, academias, é o país que mais consome academia, e é um aplicativo que você baixa lá, o profissional se inscreve, se eu não me engano, a aula é de 15 a 25 reais, de acordo com que tu vai fazendo os atendimentos, tu vai ganhando as qualificaçõezinhas e tu vai ganhando. No início eu fiquei assim, meu Deus, como tá isso, enfim. Só que, na verdade, pensando bem a respeito, eu acho que é um aplicativo que vai te dar uma possibilidade para quem acabou de se formar, acredito, porque também ganhar 20 reais a hora não é muito, mas para quem já fala um pouquinho de inglês, vocês vão atender gente do mundo inteiro, por exemplo, mas também tu pode colocar que não tem outra língua, daí tu atende só da tua língua, né? Mas é uma oportunidade também que está aí. E se tu não for um bom profissional, eles já vão te cortar, porque eles analisam a aula, depois da aula, só que tu vai dar aula para gente diferente todos os dias, não é sempre com o mesmo aluno, tu só coloca lá, eu tenho horário disponível toda terça de manhã, daí eles vão encaixando gente para te atender terça de manhã, e tu vai ganhar por hora aula. E se essas aulas têm qualidade ou não, aí a gente só vai saber daqui a algum tempo. Era só isso, só queria falar um pouquinho disso que saiu agora na mídia e chegou com tudo. Tem ideia do valor, Bruno? Do profissional? Tá na média de 15 reais a 29. Tu começa com 15, depois de alguns meses, se as aulas estão ganhando as estrelinhas que eles falam, tu vai aumentando o valor. Se tu já tem alguma especialização, tu já começa com 20. E daí vai. Então, são coisas para refletir dentro dessa nova realidade, que muitas vezes fica aquele profissional que não vai ter uma carteira de trabalho assinada, não vai ter uma segurança caso venha ficar doente, ter o respaldo, né? Porque a organização é isso aí, se tu trabalhou, tu ganhou, não trabalhou, não ganhou. Então, assim, a gente também tem que refletir um pouco isso, até que ponto a gente está se encaminhando na área da nossa atuação para isso, e abrir muito espaço para isso também. Porque quem ganha é quem criou. O aplicativo gerencia. Claro, exatamente. Que a gente tem que ter uma reflexão maior sobre isso também. Mas não sei como é que o CREF ou CONFEF vai atuar em relação a isso. Na verdade, eles ainda não atuaram porque eles estão legalizados, eles só pegam pessoas que tu tem que ter um diploma, tu tem que ser formado, então existe uma metodologia que tu vai dar aula que está ali, não é você que monta a aula, já tem o protocolo já está pronto, então acho que por isso que nem o CREF nem o CONFEF entraram em ação ainda. Tá, pessoal, teriam mais alguma pergunta para a Bruna? Oi, Bruna. Eu até teria uma pergunta, mas vou deixar para te perguntar depois. Eu queria mesmo agradecer, eu acho que a oportunidade que a turma está tendo é muito legal. Não sei se eles têm essa dimensão, mas mesmo antes de formado, tu conversar com alguém que está na prática, é algo assim que tu descobre pequenas coisinhas que, como a prof falou no início, a disciplina teórica acaba não contemplando.
Então, são detalhezinhos de como falar, que não vai estar no livro, falar pausadamente, né? Então, eu acho, assim, bem interessante mesmo e achei essa oportunidade muito legal. E uma perguntinha que eu tinha, mas eu não sei se tu consegue responder ainda, mas é porque a gente sabe que o idoso, ele é assim, um paciente para mim, que sou física, né, multifatorial. Então, dificilmente tu vai pegar um idoso que não tenha nenhum problema osteoarticular ou algumas outras coisas. E eu só queria saber, puxando para o meu lado da sardinha, como que funciona essa relação assim com outros terapeutas? Tu comentou da tua irmã, mas, por exemplo, tu recebe um aluno que tem essas disfunções, tu tem acesso a um físio, vocês têm essa relação mais estreita ou não? Meio que cada um trabalha com cuidado, mas cada um trabalha de forma individualizada, assim? Não, eu tenho um físio aqui, sim, que trabalha aqui comigo, e só que, na verdade, como é que eu vou te explicar? Ele trabalha comigo, só que como a gente preza mais a parte da prescrição do exercício físico e não na parte da físio, aí ele vem, às vezes, tem um aluno que tá com uma lesão, sei lá, tá com quadril que tem que fazer uma físio. Ou já é cliente meu, por exemplo, caiu e tem que fazer fisioterapia. Daí eu chamo ele, ele vem fazer a parte da fisioterapia aqui e depois eu já continuo, entendeu? É isso que eu faço. Mas tem fisioterapeuta. Entendi. Tá? Porque eu imagino que deve ter muito aluno que tem outras, né? Principalmente se tratando de idoso, que tem outros problemas, né? E aí assim, é importante. Sim, é que o idoso normalmente ele vai ter milhões de lesões, né? É que como não é o caso. Eu fiz a físio também, não terminei, né? Só faltou um ano de fisioterapia. E eu fiz o curso de osteopatia também, enfim. Então, eu acabo fazendo... Não é que eu estou fazendo a fisioterapia, eu não faço a fisioterapia. Mas, por exemplo, o idoso está com muita dor no joelho. Então, eu já consigo, pelo menos, fazer uma mobilidade articular, um alongamento específico. Eu consigo já, entendeu? Porque eu me especializei nisso. Mas, quando é uma coisa mais grave, que precisa usar os equipamentos, tal, aí eu chamo o fisioterapeuta, ele vem, daí ele faz a parte, né, da reabilitação, que é o fisioterapeuta que vai fazer, aí depois que ele já tiver liberado, daí eu continuo. É isso que a gente faz. Às vezes ele nem para, né? Às vezes ele tá fazendo a físio e já faz junto comigo para não perder a força, dependendo do problema, da lesão, enfim. Era isso? Era, Bruno, obrigada. Pessoal, é que claro que o trabalho multiprofissional, ele é o ideal, não é? Mas dependendo do ambiente onde tu trabalha, propicia, se tu tiver no serviço de saúde, em centros de saúde, postos de saúde, já tem toda a equipe da saúde. Mas em academia, claro que quando vem algum problema, que o profissional vai consultar os pares, outros colegas de outras áreas, e os próprios médicos, fisioterapeutas, etc., para fazer uma intervenção melhor. Isso é o bom senso, eu acho que é importante, né? Destacar isso, ouvir os colegas e conseguir fazer um melhor atendimento, cada um com a sua especificidade. Eu gostaria de saber, alguém mais teria algum questionamento? Porque senão a gente estaria encerrando, e daí eu gostaria de agradecer a Bruna a sua disponibilidade, de estar aqui conosco hoje, para expor um pouquinho da sua vivência prática. Espero que os alunos de AFEM 7 tenham aproveitado. Eu só, antes da professora finalizar, eu fico à disposição, se quiserem vir conhecer aqui o estúdio, o trabalho, os atendimentos online, eu sei que vocês estão se formando, está aberta a oportunidade, a casa, fiquem à vontade, tá? Tá bom, obrigada, Bruna. Então, nós estaremos encerrando a sessão da aula, e bom dia a todos, e continuamos nos cuidando, tá?